Fui importunada por uns Gamer Bros em um torneio. Eles não sabiam que eu era a atual campeã. Eu competia sob a gamer tag Void Killer há 3 anos. E ninguém sabia que a campeã sem rosto que havia vencido 5 grandes torneios era, na verdade, uma garota de 19 anos chamada Ashley, que era exatamente como eu queria que fosse quando apareci para competir pessoalmente no meu primeiro evento LAN. No segundo em que entrei no salão do torneio, um grupo de caras na mesa de registro começou a rir e a perguntar se eu estava perdida, porque a convenção de anime era ao lado. O mais alto, vestindo uma camisa de time com Calvin nas costas, explicou lentamente que aquilo era uma competição séria para jogadores profissionais, não uma noite casual de sexta-feira onde eu poderia jogar Candy Crush no meu celular. O amigo dele, Otto, perguntou se meu namorado estava competindo e se ofereceu para me mostrar onde ficava a seção das namoradas, para que eu pudesse torcer direito sem me confundir com toda a jogabilidade complicada. Quando eu disse que estava me registrando para competir, Calvin cuspiu sua bebida energética e disse: "Ah, que fofo. Ela acha que pode competir com jogadores de verdade, porque ela venceu o irmãozinho dela no Mario Kart uma vez." Otto pegou o formulário de inscrição das minhas mãos e leu minha inscrição em voz alta com uma voz aguda, perguntando se eu ao menos sabia o que significava APM, ou se eu achava que era algum tipo de marca de absorvente. Kevin entrou na conversa dizendo que eu provavelmente usava um controle com botões cor-de-rosa, enquanto minha personagem vestia uma armadura de biquíni, porque essa era a única maneira que as garotas sabiam jogar. Calvin agarrou meu pulso e forçou minha mão na posição, explicando que jogadores de verdade usavam a pegada-garra para tempos de reação melhores, e não qualquer técnica, amiga da manicure que eu provavelmente usava. Ele pressionou meus dedos com força, até meus nós dos dedos estalarem, enquanto eu queria dizer a ele que usava exatamente aquela pegada desde os 12 anos, mas mantive a boca fechada. Otto despejou meu equipamento da minha mochila, erguendo meu mouse personalizado que custava mais do que todo o setup dele, e rindo que provavelmente estava programado com macros porque garotas sempre precisavam trapacear. Eles começaram a me fazer perguntas sobre o jogo, enquanto Calvin ficava desconfortavelmente perto, respirando no meu pescoço e dizendo que eu cheirava a Victoria's Secret, em vez de a partidas ranqueadas grindadas. Quando eu respondi tudo perfeitamente porque eu literalmente havia escrito guias sobre aquilo, me acusou de estar pesquisando no Google pelo celular, e exigiu que eu o entregasse. Kevin vasculhou minhas fotos fazendo sons de vômito, dizendo que apostava que eu tinha um OnlyFans onde perdedores desesperados pagavam para me ver jogar mal de lingerie. Calvin notou que meu crachá do torneio tinha um número de competidor e seu rosto ficou vermelho de raiva. Ele o agarrou e mostrou para todos na fila, gritando que as cotas de diversidade estavam destruindo o cenário competitivo dos jogos. Aposto que ela dormiu com o organizador para conseguir essa vaga, alto o suficiente para o salão inteiro ouvir, e meu rosto ficou vermelho, mas eu mantive a calma porque reagir só pioraria as coisas. Calvin me encurralou contra a mesa de registro e colocou a mão sobre minha boca quando tentei me defender. Ninguém quer ouvir seu complexo de vítima quando todo mundo sabe que você só está aqui para promover sua stream na Twitch, onde doam o dinheiro do aluguel. A mão dele estava pressionando com tanta força que eu podia sentir o gosto de sangue do meu lábio sendo prensado contra os dentes. Otto filmou tudo enquanto Kevin começou um coro, fazendo outros caras gritarem que eu deveria voltar para a cozinha. Meu coração estava acelerado quando Calvin abriu a chave do torneio, mostrando a todos que eu estava no grupo deles e anunciando que faria de mim um exemplo. Otto disse que já tinha começado a fazer a arte da miniatura para o vídeo do YouTube chamado Gamer Feminina Leva um Choque de Realidade, com minha foto de inscrição editada no Photoshop para me mostrar chorando. Kevin pegou meu mouse da mesa e o lambeu lentamente enquanto mantinha contato visual, dizendo: "Isso é o mais perto que eu vou chegar de ser tocado por uma gamer de verdade." Depois ele o jogou no chão e pisou no cabo até soltar faíscas. Então Calvin se inclinou e sussurrou a coisa que fez minha visão ficar branca de raiva. "Depois que eu acabar com você, vou encontrar todas as garotas neste torneio e dizer a elas exatamente o que acontece quando tentam invadir espaços masculinos. Mas primeiro, vou fazer você admitir na stream que as mulheres são biologicamente inferiores nos jogos, porque nossos tempos de reação são cientificamente mais rápidos, e vocês são todas apenas tokens de diversidade para conseguir dinheiro de patrocínio." O organizador do torneio chamou nosso grupo para o palco principal, e Calvin caminhou orgulhosamente em direção aos computadores enquanto seus amigos gritavam seu nome. Minhas pernas pareciam gelatina enquanto eu andava atrás deles, e minhas mãos tremiam tanto que as enfiei nos bolsos para esconder, me perguntando se 3 anos dominando online não significavam nada, porque aqueles caras conseguiram me fazer sentir como aquela garota assustada de 12 anos que ouviu pela primeira vez que não pertencia ao chat de voz. Esta era minha única chance de calar a boca daqueles caras, e eu não podia estragar tudo agora. Meus pés se moveram em direção ao palco principal, mesmo que cada passo parecesse errado, e tirei o mouse quebrado do meu bolso, onde o cabo esmagado pressionava a palma da minha mão. As luzes do torneio atingiram meu rosto como um tapa e me fizeram semicerrar os olhos, enquanto o grupo de Calvin já estava instalado em seus computadores, rindo de algo no celular de Otto. Minhas mãos começaram a tremer ainda mais, então as enfiei mais fundo nos bolsos e me forcei a continuar andando por fileiras de monitores e cabos emaranhados. Um técnico de polo preta estava verificando as conexões perto do palco. Então me aproximei e peguei meu mouse para mostrar a ele o dano. O cabo tinha marcas de queimado onde Kevin pisou nele, e os fios saíam em ângulos estranhos do revestimento de plástico. O técnico tirou fotos com seu tablet e digitou algo sobre danos ao equipamento, me dizendo que eu precisaria de um substituto para competir. Calvin me viu de seu computador e se levantou,
gritando através do palco que eu já estava dando desculpas antes mesmo de começarmos a jogar. Otto tinha o celular apontado para mim novamente enquanto falava alto o suficiente para todos ouvirem sobre como a fêmea não conseguia nem configurar seu equipamento direito. Kevin gritou algo sobre como eu deveria ter trazido um mouse reserva em vez de apenas minha bolsa de maquiagem. Meu cérebro gritava para eu dizer a eles que eu era a Void Killer, mas mordia a língua porque revelar isso agora não ajudaria se eu perdesse para esses idiotas. A surpresa seria minha única vantagem real, já que eles já achavam que eu era um lixo no jogo. O técnico continuou digitando em seu tablet e me mostrou onde o cabo havia sido esmagado em um padrão que provava que alguém pisou nele de propósito. Ele anotou um número de incidente e disse que isso contava como destruição de propriedade, o que pelo menos significava que havia algum registro oficial. Uma mulher com uma camisa azul da equipe do evento se aproximou carregando um mouse básico emprestado e se apresentou como Brenda McKay, da equipe de operações. Ela explicou que eu poderia registrar uma queixa de conduta após minhas partidas enquanto me entregava o mouse, e notei como seus olhos permaneceram no grupo de Calvin. Outra garota com mechas roxas no cabelo se aproximou e disse que seu nome era Raven East, estendendo um mouse gamer melhor. Ela me mostrou os botões para ajustar a sensibilidade, e seus dedos se moveram rápido pelas configurações para igualar o que a maioria dos profissionais usava. Seus olhos encontraram os meus por um segundo, e eu soube que ela entendia o que estava acontecendo sem que eu precisasse explicar nada. Brenda foi direto até o grupo de Calvin, e eu a ouvi listando regras sobre filmar outros competidores e manter uma distância apropriada de outros jogadores. E ela mencionou consequências específicas, incluindo ser expulso do local se eles continuassem a assediar as pessoas, e Calvin revirou os olhos com força. Otto finalmente abaixou o celular, mas continuou me encarando enquanto Brenda escrevia algo em sua prancheta. Encontrei meu computador designado e me sentei para começar a configurar o mouse de Raven com meus dedos ainda tremendo muito. A sensibilidade parecia diferente da minha configuração normal, então executei meu padrão de aquecimento usual 3 vezes tentando acertar. Minha memória muscular continuava esperando meu mouse antigo, e cada movimento parecia meio segundo atrasado em relação ao que meu cérebro queria. A primeira partida começou a carregar, e a tag do meu oponente mostrava alguém que eu não reconhecia da cena profissional. Meus movimentos iniciais foram terríveis, com 2 cliques errados que me custaram o controle do mapa nos primeiros 30 segundos. Meus dedos se moviam para as teclas erradas e meu tempo estava completamente quebrado, enquanto meu oponente forçava sua vantagem com força. A primeira rodada terminou comigo sendo destruída e o placar mostrando uma diferença brutal de pontos. Forcei-me a respirar fundo e tentei desacelerar meus pensamentos acelerados antes do início da próxima rodada. Minhas mãos ainda tremiam, mas as obriguei a permanecer no teclado e no mouse em vez de recuar. A segunda rodada carregou e eu escolhi uma estratégia mais segura que não precisava de um timing perfeito para funcionar. Meu oponente continuou jogando agressivamente, mas mantive posições defensivas, e esperei que ele cometesse erros. Lentamente, meu corpo começou a se lembrar de como jogar, mesmo com as diferentes configurações do mouse atrapalhando minha precisão. Eu o peguei fora de posição 2 vezes e converti ambas em pequenas vantagens que se somaram. A rodada durou mais, mas consegui vencê-la jogando com paciência em vez de tentar algo extravagante. O terceiro jogo decidiria a partida, e meu estômago dava voltas enquanto a tela de carregamento fazia a contagem regressiva. Calvin estava destruindo seu oponente a 2 computadores de distância, e eu podia ouvi-lo fazendo trash talk alto o suficiente para que todos percebessem. Tu continuava olhando para a minha tela e balançando a cabeça como se não pudesse acreditar que eu havia vencido uma rodada. O jogo final começou e eu mantive as jogadas seguras que havia praticado milhares de vezes online. Meu oponente tentou me atrair para trocas ruins, mas mantive a calma e me concentrei no básico. Cada clique ainda parecia um pouco errado, mas eu estava me ajustando mais rápido agora e acertando mais dos meus tiros. O cronômetro da partida corria enquanto lutávamos pelo controle do objetivo final no mapa. Meu oponente fez uma jogada arriscada que teria vencido instantaneamente, mas eu previ e o puni com força. A tela de vitória apareceu mostrando que eu havia vencido a partida por 2-1, 100 pontos por estilo. O alívio tomou conta de mim, mas mantive meu rosto neutro, pois mostrar qualquer emoção apenas daria mais munição ao grupo de Calvin. Calvin se levantou de seu computador e esticou os braços sobre a cabeça enquanto seu oponente apenas ficou lá, encarando a tela de derrota. O cronômetro da partida mostrava 8 minutos e 40 segundos no total, e Otto já estava enviando os destaques para sua história no Instagram. Kevin continuava gritando sobre como aquele noob foi massacrado e deveria desinstalar o jogo para sempre. Enquanto outros jogadores se viravam para observar a comoção, Calvin passou pela minha estação e fez um gesto de cortar a garganta para mim antes de ir para o bebedouro perto da parede dos fundos. Meu próximo oponente carregou e eu me concentrei na tela, tentando ignorar o nó que se formava em meu estômago sobre o que estava por vir. A partida foi mais tranquila desta vez, com minhas mãos finalmente firmes o suficiente para acertar meus combos sem atrapalhar os comandos. Venci por 2-0, com estratégias básicas que qualquer jogador decente poderia executar, mas pelo menos eu estava avançando na chave. Um cara com um crachá de imprensa e equipamento de câmera caro se aproximou da minha estação, segurando um microfone sem fio com um logotipo que reconheci de eventos de streaming. Estabon Curilo se apresentou como um repórter cobrindo o torneio e perguntou se eu tinha 1 minuto para discutir o incidente no registro. Eu disse a ele que não poderia realmente falar sobre isso oficialmente agora, mas talvez pudéssemos conversar depois que o torneio terminasse. Ele assentiu e escreveu algo em seu caderno antes de se dirigir para entrevistar o cara que acabara de perder para Calvin sobre sua experiência. Alguém tocou meu ombro e me mostrou a tela do celular,
onde o vídeo de Otto já estava sendo compartilhado no Twitter e em servidores do Discord. O clipe me mostrava na mesa de registro com o grupo de Calvin me cercando, mas convenientemente cortava bem antes de Kevin destruir meu mouse. A legenda dizia: garota tenta jogar com os garotos em um grande torneio. E já tinha mais de 3.000 visualizações em 20 minutos. Senti meu estômago despencar ao ver a rapidez com que essa narrativa se espalhava sem qualquer contexto sobre o que realmente aconteceu. Os comentários choviam, me chamando de alguém que busca atenção e dizendo que eu provavelmente era péssima no jogo de qualquer maneira, e por isso precisava de tratamento especial. Brenda apareceu perto do grupo de Calvin com sua prancheta e o puxou de lado para o que parecia ser uma conversa oficial. Com base em sua linguagem corporal, ela apontou para o crachá dela e depois para as câmeras de segurança, enquanto o rosto de Calvin ficava mais vermelho a cada palavra que ela dizia. Ele continuava tentando interromper, mas ela levantou a mão e continuou lendo o que deviam ser as regras do código de conduta do evento. Os seguranças se aproximaram da área de seus computadores e se posicionaram entre os jogadores e as barreiras da multidão, que não estavam lá antes. Calvin levantou as mãos e voltou furioso para o computador, resmungando alto o suficiente para todos ouvirem sobre como o cenário gamer estava ficando soft. A chave do torneio foi atualizada na tela suspensa, mostrando os confrontos da próxima rodada, e meu coração começou a acelerar quando vi meu nome alinhado contra o de Calvin. Ele imediatamente entrou no lobby do nosso jogo e começou com uma build de Rush Cheesy, que só funciona se o oponente não a vir chegando. Meus dedos se moveram para as posições defensivas que eu havia praticado contra essa estratégia exata, centenas de vezes em partidas ranqueadas online. A pressão inicial foi forte, mas mantive minhas construções e trabalhadores seguros, enquanto suas unidades se chocavam contra minhas defesas sem conseguir romper. Seu ataque all-in falhou e o deixou para trás na economia, o que eu converti em uma vantagem constante nos 10 minutos seguintes. A multidão começou a murmurar quando a tela de pontuação me mostrou vencendo o primeiro jogo, porque ninguém esperava que a garota aleatória lidasse com sua abertura agressiva característica. O rosto de Calvin escureceu e Otto parou de filmar, enquanto Kevin apenas encarava a tela como se não pudesse processar o que aconteceu. Entre os jogos, Calvin levantou a mão e chamou um juiz, alegando que meu equipamento precisava de inspeção por modificações ilegais. O juiz se aproximou e pegou o mouse de Raven, examinando-o de todos os ângulos, enquanto Calvin insistia: deve haver macros programados me dando uma vantagem injusta. O juiz o conectou em seu laptop e rodou um tipo de software de diagnóstico que mostrou todos os sinais verdes de aprovação para as especificações de hardware. Calvin bateu com a palma da mão na mesa, argumentando que o teste devia estar errado, mas o juiz balançou a cabeça e marcou em sua prancheta os resultados da inspeção. Minhas mãos começaram a tremer de novo, e eu não conseguia fazê-las parar. Não importava o quão forte eu as pressionasse contra minhas coxas sob a mesa. Raven apareceu ao meu lado e colocou a mão no meu ombro, sussurrando que conhecia uma técnica que poderia ajudar com os nervos. Ela me disse para inspirar por 4 tempos, segurar por 4, depois expirar por 4, e contou o ritmo baixinho ao meu lado. Minhas inspirações acompanharam sua contagem, e lentamente, o tremor diminuiu o suficiente para que eu pudesse envolver meus dedos no mouse, sem que eles escorregassem. O juiz sinalizou para nos prepararmos para o segundo jogo, e me forcei a focar na tela de carregamento, em vez dos resmungos raivosos de Calvin. O segundo jogo começou, e Calvin mudou completamente sua abordagem, jogando um macro defensivo, o que me pegou de surpresa depois de seu estilo agressivo usual. Ele desmantelou cada ataque que tentei com contra-ataques perfeitos e posicionamento defensivo que mostravam que ele havia estudado o jogo de alto nível. Mais do que eu esperava. Minhas unidades continuavam sendo pegas em posições ruins, onde suas estruturas defensivas podiam destroçá-las antes que pudessem recuar. Cada avanço que eu fazia me custava mais recursos do que a ele, e a diferença de ouro continuava aumentando a cada ataque fracassado. Meus dedos começaram a cometer pequenos erros devido à pressão, e eu cliquei na unidade errada 2 vezes em momentos cruciais. A multidão atrás de nós ficou mais quieta, enquanto observava a pontuação mudar drasticamente a favor dele, e eu podia sentir seus olhos nas minhas costas. Calvin recostou-se na cadeira com um olhar presunçoso se espalhando por seu rosto, enquanto destruía sistematicamente minha base principal. O avanço final veio e eu não consegui contê-lo com minha economia enfraquecida e unidades dispersas. O segundo jogo foi para ele em menos de 15 minutos, e minhas mãos tremiam novamente quando a tela de derrota carregou. Durante o intervalo entre os jogos, aquele cara com o crachá de imprensa se aproximou de onde eu estava sentada. Estabon estava assistindo da sessão de mídia, e ele se inclinou perto do meu ouvido, dizendo que meus padrões de movimento pareciam exatamente com os de alguém que ele já tinha visto. Ele perguntou baixinho se eu poderia ser a Void Killer, mas eu apenas dei de ombros e desviei o olhar sem responder. Seus olhos ganharam um brilho animado, como se ele tivesse acabado de descobrir algo enorme, e ele começou a digitar notas em seu celular. Brenda se aproximou e tocou meu ombro, perguntando se eu queria registrar a queixa formal naquele momento, antes de continuar. Eu disse a ela que lidaria com isso depois desta série, já que o terceiro jogo decidiria quem avançaria na chave. Ela assentiu e caminhou para um local onde pudesse observar Calvin diretamente sem ser óbvia. O juiz sinalizou para entrarmos no terceiro jogo, mas o overlay da transmissão começou a apresentar falhas com erros gráficos estranhos. Uma pausa técnica foi chamada e tivemos que ficar ali, encarando nossas telas congeladas, esperando a equipe técnica consertar. Calvin continuou resmungando alto o suficiente para todos ouvirem sobre como os atrasos só ajudavam jogadores ruins que precisavam de tempo extra para pensar.
O silêncio se estendeu pelo que pareceu uma eternidade, com apenas o zumbido dos computadores e tosses ocasionais da multidão. Minha perna não parava de balançar sob a mesa e pressionei a palma da mão contra a coxa para fazê-la parar. Finalmente, o overlay foi consertado, e o juiz nos disse para continuar de onde havíamos parado no início do jogo. Otto e Kevin começaram a provocar ainda mais alto do que antes. Mesmo com os seguranças se aproximando de onde eles estavam, suas vozes se misturaram em um ruído de fundo irritante, mas me forcei a focar apenas na minha tela e no teclado. Cada clique tinha que ser perfeito agora, já que um erro encerraria minha jornada no torneio ali mesmo. Meus dedos se moveram pelas teclas, montando minha economia enquanto espionava a base dele em busca de sinais de agressão precoce. O jogo permaneceu equilibrado nos primeiros 10 minutos, com ambos jogando de forma segura e construindo seus exércitos cuidadosamente. Comecei a digitar "Eu sou a Void Killer" no chat geral, mas parei antes de apertar Enter, já que revelar cedo demais não ajudaria. Melhor deixar minha jogabilidade falar primeiro e guardar a revelação para depois, se eu conseguisse vencer. A luta de meio de jogo começou a acontecer por todo o mapa e trocamos unidades de forma bastante equilibrada. Calvin tentou expandir secretamente, mas eu o peguei com meu batedor e impedi antes que pudesse terminar. A vantagem de recursos por negar aquela base começou a se acumular lentamente, e eu a converti em melhorias superiores. Nossos exércitos se chocaram no meio do mapa para o que provavelmente seria a batalha final do jogo. Consegui obter um posicionamento melhor no terreno elevado, e minhas unidades de longo alcance podiam atingir sua linha de frente sem receber fogo de volta. Suas unidades começaram a derreter mais rápido que as minhas, e ele tentou recuar, mas eu já havia enviado uma pequena força para cortar sua rota de fuga. A luta foi incrivelmente acirrada, mas minha vantagem de posicionamento fez a diferença necessária para vencer o confronto. O exército principal de Calvin foi aniquilado, e eu avancei direto para sua base enquanto ele se apressava para reconstruir as defesas. Ele digitou GG no chat, mas quando me levantei para apertar sua mão, ele simplesmente se virou, resmungando algo sobre sorte. O aperto de mão padrão após as partidas era etiqueta básica, mas eu não ia forçá-lo se ele quisesse ser um mau perdedor. Calvin imediatamente levantou a mão, chamando os oficiais, e começou a gritar que eu devia estar usando macros ou scripts. Ele exigiu que inspecionassem meu computador e revisassem todos os registros da partida para encontrar evidências de trapaça. Seu rosto estava vermelho e suado enquanto ele apontava para mim, dizendo que nenhuma garota poderia vencê-lo sem assistência ilegal. O árbitro principal se aproximou, parecendo cansado de lidar com falsas acusações, mas o protocolo exigia que investigassem qualquer queixa formal. Entreguei o mouse de Raven sem discutir e me afastei enquanto eles o conectavam em seu laptop de diagnóstico. A equipe técnica puxou meus registros de comandos dos 3 jogos e começou a revisá-los na tela grande para que todos vissem. Minhas ações por minuto permaneceram consistentes dentro de faixas humanas normais, e não havia padrões suspeitos indicando automação. Eles verificaram o software do mouse em busca de macros programados, mas encontraram apenas as configurações padrão de DPI que todo jogador competitivo usa. A inspeção me inocentou completamente após cerca de 10 minutos de verificação completa, e o juiz se virou para se dirigir diretamente a Calvin. Brenda deu um passo à frente com sua prancheta e aplicou a Calvin uma penalidade de conduta oficial por fazer falsas acusações sem evidências. Ela explicou que o assédio por meio de alegações infundadas de trapaça estava especificamente listado no código de conduta do torneio que ele havia assinado. Otto continuou filmando tudo, mas agora seus clipes incluíam o chilique de Calvin e os oficiais encerrando publicamente seus protestos. A narrativa online começou a mudar à medida que as pessoas compartilhavam vídeos de Calvin sendo penalizado por tentar me desqualificar após perder de forma justa. Peguei meu celular entre as rodadas e comecei a tirar fotos do meu mouse quebrado de todos os ângulos, capturando o plástico derretido onde Kevin havia pisado no cabo. O membro da equipe técnica que o examinou mais cedo se aproximou e pediu a ele para olhar novamente enquanto eu documentava tudo. Ele apontou padrões de dano específicos que mostravam força de esmagamento deliberada em vez de dano acidental, e anotei o número do crachá dele como testemunha. Meus dedos se moveram rapidamente, digitando os horários em que cada incidente ocorreu e listando todos que viram o dano, incluindo 2 outros competidores que estavam por perto. O simples ato de construir este registro fez minhas mãos pararem de tremer pela primeira vez desde que entrei no local. Estabon sentou-se em uma mesa de canto digitando rapidamente em seu laptop, e pude vê-lo levantando estatísticas sobre as taxas de evasão feminina em eventos de jogos. Ele entrevistou outras 3 competidoras que descreveram experiências semelhantes, sem mencionar nomes ou torneios específicos. Seu artigo foi publicado em 1 hora, com uma redação cuidadosa que evitava difamação, mas pintava um quadro claro de problemas sistêmicos. A manchete dizia: padrão de assédio afasta talentos femininos do cenário competitivo de jogos, e já tinha centenas de compartilhamentos. Um homem de terno caro se aproximou da mesa administrativa de Brenda e reconhecia o logotipo do patrocinador em seu crachá como a Shock Shaw, de uma das principais empresas de hardware. Ele gesticulou para a multidão e falou baixo, mas com firmeza, sobre a reputação da marca e a necessidade de uma aplicação visível das políticas. Brenda assentiu e fez anotações enquanto ele sugeria adicionar segurança especificamente para as partidas do palco principal. Em 20
minutos, os organizadores fizeram a equipe de manutenção instalar barreiras de corda ao redor da área do palco principal. Seguranças tomaram posições em cada canto e novas placas foram colocadas, listando comportamentos proibidos específicos com consequências claras. A zona de segurança significava que os espectadores não poderiam chegar a menos de 3 metros dos competidores durante as partidas. Meu nome foi chamado para a próxima partida do grupo, e me sentei sentindo o mouse emprestado responder melhor aos meus movimentos. Cada clique acertava exatamente onde eu pretendia, e minha build inicial fluiu suavemente. Sem hesitação, o oponente tentou uma estratégia de assédio precoce, mas eu a previ perfeitamente e contra-ataquei com força. Meus dedos encontraram seu ritmo, e a memória muscular assumiu o controle completamente. O segundo jogo foi ainda mais tranquilo, pois previ cada movimento e anulei os ataques antes que pudessem se desenvolver. Minha última partida da fase de grupos foi contra um jogador que eu havia vencido online dezenas de vezes, embora ele não soubesse. Ele jogou de forma previsível, e eu desmontei sua estratégia peça por peça com calma precisão. A vitória garantiu meu lugar na fase eliminatória, e me levantei sentindo-me eu mesma pela primeira vez no dia. Meu celular vibrava constantemente com notificações, e cometi o erro de verificá-las. Ameaças de morte misturadas com mensagens de apoio criaram um contraste chocante que revirou meu estômago. Alguém havia postado minhas contas pessoais de redes sociais e estranhos estavam inundando todas as plataformas. Coloquei o celular em modo avião, exceto por breves verificações entre as partidas para ver se algo urgente aparecia. O cliente do jogo no meu computador mostrava mensagens privadas de nomes de usuário que reconheci como jogadores de ponta. Eles escreviam coisas como "seu macro game parecia familiar" e "continue firme nisso", sem dizer diretamente que sabiam quem eu era. Mesmo esses pequenos apoios anônimos ajudaram a aliviar o isolamento de ser o único alvo. Um segurança se aproximou com um iPad mostrando imagens granuladas das câmeras do local. O vídeo mostrava claramente o pé de Kevin descendo sobre o cabo do meu mouse várias vezes enquanto Otto filmava e ria. Eles explicaram que estavam montando um caso por dano à propriedade e precisavam da minha declaração por escrito sobre o valor do equipamento. Raven apareceu ao meu lado durante o intervalo e sugeriu que fôssemos tomar um ar lá fora. Caminhamos para uma área tranquila atrás do local, onde os caminhões de entrega estavam estacionados e ninguém nos incomodaria. Ela me contou sobre seu primeiro torneio, onde uns caras esconderam o teclado dela antes das partidas. Eu compartilhei minha história de ser expulsa repetidamente do chat de voz quando tinha 12 anos. Comparamos notas sobre o desgaste exaustivo de ter que nos provar constantemente apenas para existir nesses espaços. A compreensão mútua parecia encontrar um oásis em um deserto de hostilidade. Algo em seu apoio genuíno me fez querer parar de me esconder e me vi dizendo as palavras em voz baixa. Na verdade, eu sou a Void Killer. Saiu pouco acima de um sussurro, mas seus olhos se arregalaram em reconhecimento imediato. Ela agarrou meu braço e seu rosto inteiro se iluminou de empolgação antes que ela se contivesse e baixasse a voz. Eu sabia. Seus padrões de movimento são exatamente os mesmos, disse ela, e prometeu guardar segredo até que eu estivesse pronta. Ter apenas uma pessoa que sabia a verdade tirou um peso que eu não percebia que estava me esmagando. O intervalo terminou e voltei para a mesa da administração, onde estavam atualizando os assentos da chave para as quartas de final. Minhas mãos digitaram Void Killer Ashley no campo da tag da stream e encarei a tela por alguns segundos antes de clicar em enviar. A mudança foi ao ar instantaneamente, e vi meu celular se iluminar com notificações à medida que as pessoas começavam a conectar meu rosto ao nome. Caminhando para o meu lugar, eu podia ouvir murmúrios se espalhando pela multidão, enquanto mais pessoas verificavam a stream e viam quem eu realmente era. O overlay na tela principal foi atualizado com minha identidade completa, e o chat da Twitch rolava tão rápido que se tornou um borrão de mensagens. Alguns espectadores digitavam "não pode ser, é ela mesma", enquanto outros postavam capturas de tela comparando minha jogabilidade das partidas anteriores com filmagens antigas da Void Killer. Minha rotina de aquecimento ajudou a estabilizar minha respiração enquanto eu entrava na área de prática e fazia meus exercícios habituais. O oponente das quartas de final sentou-se à minha frente, parecendo confuso depois de verificar a chave atualizada em seu celular. O primeiro jogo começou difícil, com meus dedos rígidos e meu tempo completamente errado em combos básicos. Ele assumiu a liderança cedo enquanto eu lutava para encontrar meu ritmo e cometia erros estúpidos que não cometia há anos. Entre os jogos, fechei os olhos e me concentrei na memória muscular construída a partir de milhares de horas de prática. O segundo jogo foi melhor, pois me ative a estratégias seguras e fundamentos sólidos em vez de tentar algo extravagante. Meu jogo macro lentamente me colocou à frente e venci o segundo jogo com um posicionamento cuidadoso. O terceiro jogo se resumiu a uma luta final, onde consegui a vitória por uma pequena margem através de um melhor gerenciamento de recursos. Ao me levantar do computador, notei Calvin esperando perto do corredor que levava aos banheiros. Ele se colocou diretamente no meu caminho, apesar dos avisos anteriores sobre manter distância de mim. Sua mão agarrou meu ombro e ele começou a dizer algo sobre como eu trapaceei, mas a segurança apareceu imediatamente. 2 guardas o afastaram enquanto ele continuava a gritar, e todo o seu grupo foi escoltado em direção às portas de saída. Seus rostos ficaram vermelhos de raiva ao perceberem que estavam realmente sendo expulsos do local. Está bom se aproximou com seu gravador e perguntou se eu daria uma declaração oficial sobre tudo o que aconteceu.
Eu disse a ele que falaria após o término do torneio, mas apenas sobre tópicos específicos que eu me sentisse confortável em discutir. Ele assentiu e anotou minhas informações de contato para uma entrevista de acompanhamento quando as coisas se acalmassem. A partida da semifinal começou 20 minutos depois contra um jogador que competia profissionalmente há 6 anos. Sua experiência se mostrava em cada decisão, enquanto ele desmantelava minhas estratégias e punia cada pequeno erro. O primeiro jogo terminou rapidamente a seu favor e o segundo não foi muito melhor, apesar dos meus ajustes. Consegui vencer um jogo dele através de uma estratégia inesperada, mas perdi a série no geral. O terceiro lugar no meu primeiro torneio LAN enquanto lidava com assédio ainda parecia uma conquista da qual valia a pena se orgulhar. Brenda me encontrou após a partida com um tablet e vários formulários para preencher o relatório oficial do incidente. Cada sessão exigia detalhes específicos sobre horários, testemunhas e o que exatamente aconteceu com o equipamento danificado. O processo demorou uma eternidade enquanto passávamos por cada campo e documentávamos todas as evidências que eu havia coletado. Ela me ajudou a anexar as fotos do meu mouse quebrado e as declarações de testemunhas de outros jogadores. Um representante de um dos principais patrocinadores se aproximou com um voucher para a loja de equipamentos deles. Ele explicou que a empresa estava adotando uma postura mais firme contra o assédio e queria substituir meu mouse destruído. Aceitei a oferta, entendendo que isso era mais para proteger a imagem da marca deles do que por se importarem de verdade. O voucher pelo menos me daria um mouse novo sem ter que pagar do próprio bolso pelo vandalismo de outra pessoa. O organizador do torneio pegou o microfone do palco principal e anunciou que o grupo de Calvin havia sido expulso do local. Ele acrescentou que eles estavam temporariamente suspensos de todos os eventos, aguardando uma investigação completa dos incidentes de hoje. Jogadores por todo o local ergueram os olhos de seus jogos quando o anúncio deixou claro que havia consequências reais. Outros competidores começaram a falar sobre experiências semelhantes que tiveram em torneios anteriores. De volta à mesa da administração, abri um documento e comecei a digitar uma breve declaração sobre minha identidade. Cada palavra precisava ser factual e profissional, sem dar aos trolls nenhuma munição emocional para usar contra mim. Confirmei que eu era a Void Killer e competia sob esse nome há 3 anos. A declaração condenava o assédio em jogos competitivos sem usar linguagem inflamatória ou ataques pessoais. Mencionei a importância de criar espaços seguros para todos os jogadores, independentemente de gênero ou origem. O parágrafo final agradecia à equipe do torneio e aos colegas competidores que demonstraram apoio ao longo do dia. Depois de revisá-lo 3 vezes, salvei o documento e me preparei para postá-lo em minhas contas de mídia social. Meu celular mostrava centenas de mensagens, mas eu lidaria com elas mais tarde, quando eu tivesse energia para examiná-las. O importante era que eu havia competido, ficado em 3º lugar e mostrado a todos que eu pertencia àquele lugar. Calvin e seus amigos se foram, banidos do local com seu comportamento documentado para todos verem. O amanhã traria novos desafios, mas no momento, eu só queria arrumar minhas coisas e processar tudo o que aconteceu. Meu celular já estava explodindo com notificações, então abri o Twitter primeiro e vi minhas menções divididas entre pessoas me chamando de corajosa e outras dizendo que eu fingi tudo por atenção. As mensagens de ódio superavam as de apoio em 3-1, com caras postando capturas de tela da minha jogabilidade, alegando que eu devia ter trapaceado de alguma forma. Mudei minha conta para privada e comecei a bloquear qualquer pessoa com fotos de perfil de anime que enviava ameaças de morte sobre arruinar os jogos. Meu Instagram tinha dezenas de solicitações de mensagens de contas aleatórias, com mensagens que eu nem queria ler com base nas prévias. Ativei as configurações de moderação mais rigorosas e limitei os comentários apenas para pessoas que eu seguia de volta. Configurar um e-mail de contato para a imprensa levou 5 minutos no meu celular, enquanto eu silenciava todas as notificações, exceto as da minha lista de amigos aprovados. O coordenador do torneio subiu ao palco principal e começou a chamar as pessoas para a cerimônia de premiação. Encontrei um lugar perto dos fundos e os observei entregar os troféus para o 1º e 2º lugar. Quando anunciaram um prêmio especial de espírito esportivo, o coordenador chamou meu nome e gesticulou para que eu subisse. Minhas pernas pareciam fracas subindo aquelas escadas com todo mundo assistindo, mas consegui chegar ao palco. O coordenador me entregou uma pequena placa enquanto dizia algo sobre graça sob pressão, que mal ouvi por causa dos meus batimentos cardíacos. O troféu parecia mais leve do que eu esperava, e a gravação já estava manchada, mas pelo menos eles reconheceram o que aconteceu. Voltando para o meu lugar, vários jogadores acenaram para mim com o que parecia respeito, ou talvez apenas pena. Após o término da cerimônia, peguei minha mochila e me dirigi para a saída, onde Ren estava esperando perto das portas. Ela pegou o celular e trocamos nossas tags do Discord e IDs da Steam para futuras sessões de treino. Deveríamos jogar umas séries online na próxima semana, disse ela enquanto salvava minhas informações de contato. Mandei uma mensagem para minha mãe dizendo que estava tudo bem e que estaria em casa em algumas horas. Meu pai respondeu imediatamente com 17 pontos de interrogação, mas eu explicaria tudo mais tarde pessoalmente. Raven me deu um abraço rápido antes de ir para o carro dela, e eu fiquei ali por um momento sentindo-me menos sozinha. O caminho para casa passou como um borrão, e desabei na cama, ainda vestindo a camisa do torneio. A campainha me acordou na manhã seguinte com um entregador segurando uma caixa do patrocinador. Dentro estava o mouse de reposição, exatamente o mesmo modelo que o amigo de Calvin havia destruído ontem.
Conectei-o ao meu computador e abri meu software de streaming pela primeira vez em dias. Minhas mãos se moveram pelo processo de configuração familiar, ajustando o ângulo da câmera para realmente mostrar meu rosto desta vez. O título da stream dizia: Void Killer joga ranqueada. E apertei o botão Iniciar transmissão, antes que pudesse pensar demais. Meu número de espectadores saltou para 300 em segundos enquanto eu entrava na minha primeira partida. O medo pesava no meu peito, mas meus dedos encontraram seu ritmo no teclado de qualquer maneira. Este era o meu espaço e ninguém poderia mais tirá-lo de mim.